Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Tesla despenca 9,7% após divulgar queda no lucro do primeiro trimestre de 23. A Tesla, como a gente já vem acompanhando, vem naquela estratégia de baixar preço para manter a participação de mercado alta e parece que as margens estão sendo pressionadas dentro dessa estratégia e o mercado financeiro não gostou. Vamos entender um pouco aqui dos financials do primeiro trimestre e eu vou mostrar para vocês que a estratégia que o Elon Musk está desenhando aqui para a Tesla faz bastante sentido. Vamos ver se, obviamente, isso vai dar certo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos lá. Bom, primeiro que eu estou gravando aqui na segunda-feira, só para mostrar para vocês que o mercado financeiro de fato não gostou muito aí dos resultados do primeiro trimestre da Tesla. As ações aqui já estão sendo tradeadas hoje a US$ 160 aqui, com uma queda de aproximadamente 3%. Né? No ano ainda está positivo, então estava no início do ano US$ 108, está em 160, então upside aqui no ano de 2023, mas com uma queda aí nos últimos dias. Né? Vamos entender aqui um pouco da notícia e aí depois eu entro nos financials da companhia. As ações da Tesla caíram 9,7% a US$ 162,99 nesta quinta-feira, dia 20, após a empresa ter anunciado uma queda do seu lucro no primeiro trimestre. Segundo o balanço divulgado ontem, o lucro líquido da Tesla caiu 24% na comparação anual para 2,5 bilhões de dólares. A receita, por outro lado, avançou 24% na mesma base de comparação para 23,3 bilhões. Ou seja, aquela estratégia de baixar preço para manter participação de mercado, de fato, vai trazer uma contrapartida de margem de curto prazo. No entanto, o Elon Musk disse que isso faz parte do que ele está pensando no médio e longo prazo. Vamos lá. Mas o que trouxe preocupação para o mercado foram as margens de lucro bruto automotivo, incluindo arrendamentos, mas excluindo créditos regulatórios que ficaram abaixo dos 21% projetados pelo mercado, em torno de 19%. Essa queda foi ocasionada pelos cortes de preços praticados pela montadora. Eu falei num BTC News passado que a guerra de preços está pegando forte no mundo inteiro, inclusive na China. Então, qual que é a ideia? A ideia, relembrando, é você manter uma participação de mercado, para você manter o nível de ocupação alto, para você conseguir fazer a redução dos custos fixos da companhia, aumentando as margens operacionais. O que aconteceu no primeiro trimestre é que você teve crescimento de top line. No entanto, as margens operacionais elas caíram. Isso aqui preocupou bastante o mercado financeiro. Abre aspas aqui para o Elon Musk. Nós consideramos que pressionar por volumes maiores e uma frota maior é a escolha certa aqui, em vez de um volume menor e uma margem maior, disse o diretor-presidente da Tesla, Elon Musk, durante conferência com investidores, segundo o Wall Street Journal. Então, é aquele negócio, foca no volume para você manter o nível de ocupação alta, fazendo a diluição de custos fixos ser mais eficiente. A estratégia ainda divide analistas. Para Itai Michele, analista do Citi, abre aspas, a justificativa da Tesla para buscar cortes de preços se baseou na receita vitalícia de veículos, uma visão que está totalmente alinhada com nossa própria tese da indústria sobre carros autônomos ser o maior desbloqueio de valor dessa disputa. Então, qual que é a ideia do Elon Musk? E que está sendo precificado aqui pelo Citibank. Basicamente você vende carro e aí você tem a diluição dos custos operacionais. Perfeito, isso a gente já explicou. No entanto, Elon Musk ele tem aquela ideia ali na Tesla de vender serviços, basicamente destravando alguns softwares que vão liberando algumas funcionalidades interessantes e aí o cliente ele paga uma mensalidade. Uma delas é o carro autônomo. Então a direção autônoma que ele vem testando e oferecendo isso como serviço e ele cobra um FII mensal aí de todo mundo que quer ter essa funcionalidade ativada no seu carro. Então o que ele minimamente pensa? Quanto mais Tesla no mercado, mais oportunidade de venda destes serviços. Consequentemente, serviço, quando você tem uma escala grande, a margem é muito alta, e aí ele consegue recuperar a margem operacional com essa estratégia, mas para ela dar certo, você precisa ter um monte de Tesla no mercado. Então, basicamente, é uma visão de médio e longo prazo, que pelo Citi parece que faz sentido, só que alguns analistas de curto prazo acham que isso está sendo mal executado. Vamos entender aqui um pouco dos financials divulgados do primeiro trimestre? E aí eu falo para vocês um pouco onde a gente enxerga no P&L a estratégia do Elon Musk começando a dar certo, tá? Vamos lá. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, eu mostrei aqui
Estou mostrando aqui para vocês, ó, a receita total do negócio, 23,3 bilhões, o crescimento de 24%. E aqui tem a divisão, né? Então, 19,9% aqui total de receita vindo de carros. Energia, 1,5 bilhão, já um crescimento de 148%. É um dos serviços acessórios aqui que a Tesla também pode oferecer. Você tem um Tesla, você já vende o Supercharger, já coloca na sua casa e eventualmente isso é uma linha de receita acessória. E tem a parte de serviços, pessoal. Eu não sei se estão vendo que a parte de serviços aqui cresceu 44%, chegando a 1 bilhão e 800. Se a gente for pegar só a parte de receita de automóvel, sem pegar tudo que está relacionado ao automóvel, que não é venda do carro especificamente, já chega a 10% da receita total. Então, é uma receita relevante que vem crescendo em termos absolutos e em participação na receita total da Tesla. Então, é basicamente isso aqui que o Elon Musk falou que é a estratégia dele de médio e longo prazo. O que preocupou bastante o mercado financeiro foi a margem bruta. Então, a margem bruta aqui caiu de 29,1% para 19,3%, uma queda de quase 10 pontos percentuais, muito por causa dos descontos que foram oferecidos aí no primeiro trimestre. E aí, a gente pega aqui a margem operacional. A margem operacional ela caiu de 19,2 para 11,4, uma queda de 7,7 pontos percentuais. Então, vocês viram, né, que a queda de margem bruta ela foi menor em relação à margem operacional, ou seja, você teve lá quase 10 pontos de queda em margem bruta e teve 7, quase 8 pontos percentuais em queda de margem operacional. É o que eu falo de diluição de custos e despesas fixas, né? Então, ele vai calibrando ali os resultados baseado no volume e na diluição dessas despesas fixas também. O EBITDA, ele também teve uma queda forte, né? Então foi de 26,8% a margem EBITDA para 18,3%, uma queda de 8,5 pontos percentuais. E o lucro líquido ficou em 2,5 bilhões de reais, uma queda de 24%, né? Uma coisa interessante é que ele aumentou o nível de CAPEX aqui da empresa no primeiro trimestre, chegando a 2 bilhões de CAPEX, e que fez diminuir a geração de free cash flow da companhia neste trimestre, uma queda de 80%, chegando a 441. O CAPEX nem aumentou tanto, ele aumentou 17%, mas foi o fluxo de caixa das atividades operacionais que teve uma queda grande aqui de 37%, né? Bora, vamos entender aqui um pouco da estratégia aqui do Elon Musk, né? Então, ó, aqui eu estou mostrando para vocês a quantidade de modelos produzidos. Então, na primeira linha você tem o Model S e o X, e embaixo o de volume, que é o Model 3 e o Y, né? Então, o crescimento na produção dos modelos de volume foi de 45%, chegando a 421 mil veículos produzidos, contra 37% de crescimento dos volumes, né, dos modelos mais premium, aqui chegando a 19 mil modelos produzidos. Quando você vê na parte de entrega, a entrega foi de 422, um crescimento de 36%. Se você está produzindo com taxas de crescimento de 44% e entregando 36%, você está aumentando o seu nível de estoque. E isso está acontecendo aqui, ó. Os dias de estoque de carros, especificamente da Tesla, no primeiro trimestre de 22 eram 3 dias. Agora já está em 15 dias, um aumento de 400%. Então, ele está enxergando, né, que o capital de giro vem aumentando, e para conseguir reduzir esse capital de giro, ele está tentando dar mais volume nas vendas, usando a precificação mais baixa como a principal alavanca para essa estratégia, né? Então isso daqui é uma coisa interessante. Outra coisa que a gente vem vendo, trimestre a trimestre, a estratégia sendo desenhada, é o total de localizações onde a Tesla tem ou um posto de serviço, ou eventualmente uma concessionária para conseguir vender para o consumidor final. Lá no primeiro trimestre de 22 eram 787, agora já está em 1.000. Então você vai criando uma rede ali de atendimento para o cliente, até para você conseguir, com bastante Tesla no mercado, potencializar as receitas com serviços acessórios, né? Vamos ver aqui, ó. No gráfico, a gente consegue ver exatamente a estratégia do Elon Musk em termos de market share. Então, ó, a gente tem aqui, nesse pontinho aqui, para quem está vendo no YouTube, no azul, ele está mostrando a participação de mercado nos Estados Unidos e no Canadá
desde o primeiro trimestre de 17 até o primeiro trimestre de 21. Então a participação era muito próximo de 0% ali no primeiro trimestre de 17, veio crescendo bastante, já está chegando a patamares de 4% de participação no mercado americano, norte-americano, que é um dos mais representativos em termos de volume de venda. O segundo é a China. A China é o verdinho aqui, ó. China também estava ali em 0 no primeiro trimestre de 17, já está chegando a 2% de participação de mercado. E na Europa está subindo também, chegando aqui a 2,3, 2,4, ou seja, ele está focando bastante na participação de mercado, tentando vender cada vez mais Tesla nas regiões mais importantes, né? Por que aumentou bastante o CAPEX? A gente está vendo aqui, ó. Então ele tem em desenvolvimento aqui 2 novas fábricas e também uma outra fábrica aqui desse Tesla Semi aqui em Nevada, que ele também já está em piloto, né, em projetos de pilotagem para fazer a fábrica funcionar. Ou seja, está fazendo investimento para aumentar cada vez mais a capacidade produtiva, que consequentemente vai precisar, né, de bastante cliente para você conseguir ter níveis de ocupação relevantes, aumentando aí as margens operacionais. Então, parece que a estratégia está sendo desenhada. E a gente consegue ver esse efeito na queda do custo, principalmente do Model 3. Olha que interessante, tem um gráfico aqui que mostra que de 2018 até 2022, o custo de produção do Model 3 caiu 30%. É aquele negócio, você vai aumentando o volume, vai fazendo redesign de produto, você vai conseguindo fazer mais carros na mesma unidade de tempo, diluindo os custos fixos inerentes aqui à produção. Então, 30% na redução do custo do Model 3 em relação a 2018, né? E aqui a gente vê o gráfico, né, da estratégia de eficiência operacional. A Tesla, esse vermelhinho aqui, ó, no primeiro trimestre de 19, ela tinha uma margem operacional negativa, começou a conduzir essa estratégia de ganho de market share, e aí ela foi subindo, ultrapassando todos os peers de mercado, que são, né, representados por essa curva cinza aqui, ó. Então a média de mercado é ter uma margem operacional em torno de 8%. Ele chegou aqui, ó, no quarto trimestre de 22 a 16,5%, quase 17%. Caiu agora, está chegando próximo aqui de 14 e pouquinho, 15%, mas foi um trimestre só que ele teve uma pequena queda. E isso já fez todos os analistas aí ficarem com bastante medo aí se essa estratégia está sendo bem conduzida ou não. Só que o Elon Musk, na divulgação de resultados, ele abriu, né, qual que é a ideia dele para a Tesla no futuro, de como ela vai gerar valor para o acionista. Então, ó, eu peguei aqui uma notícia que saiu também essa semana lá no Bloomberg Linha, que está aqui, ó. Musk diz que poderia abrir mão de lucro da Tesla para desenvolver carro autônomo. Vamos pegar a segunda chamadinha aqui, ó. Para o empresário, a empresa tem os meios para vender carros com lucro zero e depois ganhar imensas somas mais tarde com software para direção sem motorista. E isso daqui foi bem interessante, porque ele linkou algumas coisas que fazem sentido dentro da estratégia, que é o seguinte. Bom, inteligência artificial, ela depende bastante de volume de dados trabalhados, nível de aprendizado de algoritmo, etc, né? E isso tem uma ligação direta com a quantidade de carros que estão utilizando o serviço para você conseguir fazer o algoritmo ser cada vez mais eficiente. Essa é a primeira coisa, né? Então, o que ele minimamente explicou? Ele falou, olha, a nossa estratégia de ganho de market share, ela tem ligação com o que eu acredito que seja a geração de valor para o acionista da Tesla no futuro, que é o quê? Vender o serviços de carro autônomo para quem tem Tesla, tá? E aí, essa estratégia de curto prazo de market share, ela vai melhorar o algoritmo, ou seja, vai ser um diferencial em relação às outras montadoras, beleza? E também vai ter todos os benefícios da curva de experiência que eu expliquei. E outra, se eu quiser vender carro, né, com lucro zero, eu posso, porque as margens desse serviço, pelo que a gente está projetando no futuro, vão conseguir sustentar basicamente toda a geração de valor para o acionista da Tesla. Isso daqui é interessante porque a gente vê que o modelo de negócio da Tesla, ele é bem verticalizado, ou seja, ele comanda boa parte da produção e também na parte de serviços. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu peguei um trecho da apresentação aqui da Tesla, ele fala que ele tem integrado toda a parte de supply chain, a parte de fabricação, a parte de desenvolvimento de produtos e melhoria, obviamente, e a parte de serviços. E é na parte de serviços que ele está linkando essa estratégia de médio e longo prazo dele. Quanto mais Tesla hoje eu vendo, mais oportunidades de vender serviços na frente, que para ser um serviço relevante ele precisa ter bastante gente utilizando
Por exemplo, o carro autônomo. E aí você vai refinando o algoritmo de carro autônomo para você conseguir ter o melhor algoritmo e o melhor serviço de carro autônomo do mercado. Então faz sentido? Faz sentido. E outra, nesse trimestre foi um dos primeiros trimestres que ele começou a ter uma margem bruta significativamente positiva aqui na parte de serviços. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui no YouTube, eu peguei aqui, ó, primeiro trimestre de 22 contra primeiro trimestre de 23. Eu já falei dos grandes números, né? Mas eu vou querer que vocês se atentem a esse número aqui, ó. Então, ó, serviços e outros. Ele tinha conseguido gerar de receita nessa linha aqui, ó, 1 bilhão e 200, num total de 18 bilhões. Então, quando você pega só a receita de venda de carros, dá um pouco menos aí de 10%, dá uns 8% mais ou menos, né? Beleza. Só que o custo desses serviços era 1 bilhão 286, ou seja, margem bruta negativa até o primeiro trimestre do ano passado. No entanto, esse trimestre, a gente já viu um salto nessa receita chegando a 1 bilhão e 800. Quando você pega a receita de vendas de carros especificamente, que é de 18 bilhões, já chega a 10% da receita total. Interessante. E que o custo agora ele é menor do que a receita, 1 bilhão e 700. Então, ó, já começa a ter lucro bruto aqui nessa linha de serviço. E isso daqui também depende de escala. Quanto mais escala você tem, com o mesmo software, mais lucratividade você vai conseguir ter nessa linha de receita, maiores margens brutas aqui, conforme você vai ganhando escala nessa linha específica, né? Então, ainda representa 10%. No entanto, já está com margem bruta positiva. Isso daqui já é um negócio interessante para quem tem 4% de participação de mercado nos Estados Unidos. Conforme você vai ganhando ainda mais participação de mercado, você vai tendo mais oportunidade de aumentar essa linha de receita sem ter aumento de custos relevantes na mesma proporção. Então é basicamente isso que o Elon Musk está fazendo e eu acredito que seja uma estratégia muito boa. E uma coisa interessante é o seguinte, mesmo tendo uma visão de longo prazo, eu acredito que no curto prazo ele está conseguindo entregar bastante resultado. Olha que interessante, pessoal. O ROIC da Tesla aqui, no primeiro trimestre, quando você analisa, está 20,37%. O custo médio ponderado de capital está em torno ali de uns 16%, né? Então o custo está meio alto. No entanto, o 20% contra 16%, ele ainda dá uma geração de valor econômico positivo. Então ele está conseguindo agregar valor econômico dentro da sua estratégia de curto prazo, que ele vislumbra que no médio e longo prazo é que vai dar aquela pancada de geração de valor. Interessante. Como que o Elon Musk ele consegue, mesmo, né, com uma participação de mercado ainda baixa, né, conseguir ter ROIC tão alto em relação aqui à média do setor? Ciclo de conversão de caixa. Então, ó, a gente está ministrando aqui, eu particularmente estou ministrando 4 turmas de General Business Program na parte de Finanças Corporativas e Valuation. E eu explico bem o ciclo de conversão de caixa. Quanto menor o ciclo de conversão de caixa, menos necessidade de capital de giro para você rodar a operação e ter a mesma margem. Basicamente é isso, né? Então, ó, o ciclo de conversão de caixa aqui da Tesla, em março de 23, está em 2 dias, basicamente, né? Então, ele tem uma necessidade de capital de giro de 2 dias na operação da Tesla para conseguir rodar a operação. Vamos comparar quanto que é o ciclo de conversão de caixa das outras montadoras. Vamos pegar uma americana aqui, né, que é a Ford, 78 dias. É 2 dias da Tesla, tá? Então da Ford são 78 dias. Vamos pegar da Volkswagen, uma europeia, 110 dias de ciclo de conversão de caixa. E uma das empresas mais eficientes do setor é a Toyota. A Toyota tem 100 dias de ciclo de conversão de caixa. Então a Tesla tem 2. Então ela consegue, né, gerar valor para o acionista mesmo com essa estratégia de médio e longo prazo, tentando controlar bem o capital de giro para conseguir eventualmente ter dinheiro suficiente para conseguir executar essa estratégia, mantendo a visão de longo prazo, mas já entregando valor no curto prazo para o acionista. Então eu acho uma estratégia muito interessante. Obviamente vai ter oscilação no valor da ação, até porque os múltiplos da Tesla são muito esticados. No entanto, quando você pensa na Tesla como estratégia corporativa, está sendo muito bem desenhado e pelos últimos trimestres muito bem executado. Agora é a dúvida se o Elon Musk vai conseguir manter essa estratégia de descontos agressivos nos mercados mais importantes para conseguir manter a participação dentro da guerra de preço que outras montadoras tentando entrar no market share da Tesla estão tentando impor com reduções ainda mais agressivas de preço. Vamos ver o que o Elon Musk vai fazer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.